É isso aí, meu povo, em clima de Natal, véspera de Natal, nós estamos aqui para abençoar você e sua casa aí. Atenção, homens do meu Brasil, se reúnam aí na frente da televisão, chama o vô, o tio, chama o sogro, chama o cunhado. Cunhado também é importante chamar, não é parente, mas a gente coloca ele aí na frente da televisão para ouvir falar aqui sobre o nosso assunto, o Natal, o modelo que Jesus espera da gente. E claro, gente, nós temos que ser esse espelho de Jesus aí para o mundo e é dessa forma que nós lidamos aqui com o assunto Natal ou qualquer outro assunto, Jesus sempre sendo espelho em nós e através de nós. Não é isso, rapazes? Com certeza. Certíssimo. É isso. Resumiu aí. tudo. Gente, no bloco anterior a gente estava falando lá do tempo da reconciliação, né? Dessas brigas todas aí de política, eu sou meio canhoto, eu sou destro, eu sou sinistro, e, enfim, dá tudo certo. E o Natal é esse tempo propício para a gente colocar essa prosa em dia aí e estreitar os laços. Agora, nós vamos chamar aqui no nosso bate-papo ali, no nosso telão ali, nós vamos colocar mais um cavalheiro, mais um varão de Deus aqui nessa nossa boa conversa, que é o nosso irmão teólogo Zé Bruno, que está lá em Arapiraca, lá em Alagoas. Meu querido Zé Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Agora com Eles. Muito obrigado, pastor Serginho, é um prazer poder estar com vocês e poder estar contribuindo com um tema tão oportuno para essa época do ano, né? É verdade. A gente estava falando aqui sobre esse tempo de reconciliação. Eu acho que uma das formas de espelharmos Jesus é exatamente reconhecer o diferente, ali a gente perdoar aqueles que nos ferem. Essa é a temática que a gente também precisa resgatar, não é, Zé? Sim, sem dúvida. Hoje, inclusive, até fiz uma publicação no Instagram falando de como nós precisamos, principalmente nesse momento, resgatar o Sermão do Monte, por exemplo, na nossa vida, né? Na nossa reflexão, considerando tudo que o Brasil tem passado ao longo desse ano e nesses últimos dias. E uma coisa que eu dizia, eu acho até importante repetir aqui, é que o cristão ele pode ser até vítima do mal, ele pode ser alcançado pelo mal, mas ele não pode ser um propagador do mal, ele mitiga, ele contém o mal, né? E Jesus que nos ensinou isso quando ele falava que, enquanto os discípulos dele, nós não poderíamos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Para muita gente, isso é algo utópico, até impossível, né? Considerando o mundo que a gente vive. Mas Jesus demonstrou isso não só no seu discurso, mas na sua própria vida, né? Então, o John Stott, ele inclusive, quando ele falava do Sermão do Monte, ele dizia que ele é um sermão contracultural, né? Ele vai de encontro a uma cultura que vai de encontro a Deus, vai de encontro ao amor, vai de encontro à justiça. E nós, como cristãos, por termos o Espírito Santo, nós temos recursos, né, para que a gente possa aplicar isso que Jesus nos ensinou nos evangelhos. Ô Zé Bruno, o que eu vejo muito nesse tempo de Natal, assim, é muito emocional. O emocional fica muito aflorado, né? E aí a gente faz promessa para um, faz promessa para outro, pede perdão para um, pede perdão para outro. Mas se não for o verdadeiro evangelho no coração da pessoa, e se aquela pessoa não tiver nascido de novo, dia 2 de janeiro, no máximo, aquele perdão já acabou, aquela reconciliação já era, o primeiro conflito já desgasta tudo novamente. Essa é a importância do nascer de novo, né? Não adianta só chegar e pedir perdão ali na ceia ou então no Ano Novo, mas ter o Sermão do Monte é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Mateus 5, 6 e 7, ali de fato é o resumo da vida cristã. E se a gente não tiver aquilo ali impregnado em nosso coração, dia 2 de janeiro acaba, né? Sim, sem dúvida. E você falando sobre isso, eu lembro muito do Evangelho de João 4, quando Jesus, quando está dialogando com aquela mulher samaritana, ele vai falar sobre os verdadeiros adoradores, né? E ele fala que Deus procura esses verdadeiros adoradores e ele qualifica, né, o que é um verdadeiro adorador. Ele diz, é alguém que adora ao Pai em espírito e em verdade. Quando você vai procurar qual é o significado dessas expressões em espírito e verdade, e são palavras que no próprio Evangelho de João a gente encontra as respostas, elas estão diretamente ligadas ao novo nascimento.
Né? Muita gente acha assim, o novo nascimento, aliás, adorar a Deus em espírito e verdade, às vezes é uma adoração emocional, né? Os mais pentecostais vão achar que é você falar em línguas estranhas ou algo dessa natureza, mas João nos diz, né? Jesus, melhor dizendo, nos diz que quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Então, a única maneira de alguém adorar a Deus em espírito, ela nascendo do espírito, ela nascendo de novo. Né? E no Evangelho de João, a palavra verdade faz referência à palavra de Deus. Né? Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a única maneira de alguém adorar a Deus em espírito e verdade é você ter a experiência do novo nascimento. É você nascer para uma nova vida com Deus e viver de acordo com a verdade de Deus, que é a sua palavra. Então, você pode cantar canções muito emotivas, você pode se emocionar no culto, se quebrantar, chorar. Mas se você não experimenta esse novo nascimento, você não tem como ser um verdadeiro adorador. Porque Jesus fala, os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Então, a única maneira de você adorar o Pai é você se tornando filho. E a única forma de você se tornar filho é você nascer de novo, né? E é tão interessante a gente pensar sobre esse aspecto e a gente tá aí. Feliz Natal, só que é Feliz Natal de Jesus. E uma das melhores oportunidades que eu vejo que está todo mundo aberto para o Cristo, independentemente qual seja o seu pré-conceito sobre, é hora da gente também, como igreja, nós nos posicionarmos. Por exemplo, cada um na sua casa, cada um onde estiver ali ceando com a família, seja na família por parte dos pais ali ou por parte dos sogros, que é o nosso caso aqui, né? A gente sempre ter essa palavra, não é, para poder levar ali para pronta, né? Porque eu acho que aí a gente não é só o ministerial, mas eu acho que é o dever de todo cristão ter essa palavra pronta para aquele momento que todo mundo pede, a gente ter ali essa mensagem, olha, há um novo nascimento com esse nascimento que nós celebramos, né? Eu acho que o desafio que está aí para a gente poder discutir é justamente a gente não consegue levar uma palavra pronta porque a gente não quer viver a vida nova em Cristo. Então, para a gente viver a verdade do Evangelho, né, que é viver a verdade que está registrada na nossa existência, a gente precisa estar praticando ela. E o que acontece muitas vezes é que a gente, às vezes, até se santifica para esse momento de final de ano, né? Para passagem de ano, a gente quer começar o ano bem e muita gente pede perdão e quer consertar, mas o ato da virada já é tipo assim, zerou a página, vamos começar de novo, mas não começa direito. Porque o tempo de envolvimento... E fica místico, né? Como se tivesse ali somente a condição cronológica ali, né? Dia 24 para 25, com ali um prazo de tolerância até o dia 1º para 2. Então, isso é complicado, né? É o tempo de fazer aquelas promessas, ano que vem vai ser diferente. Mas quantos que conseguem fazer diferente no outro ano? Pouquíssimos. Né? Por quê? Porque a verdade que Mateus lá... O Sermão da Montanha não é fácil de cumprir, não, gente. Aquilo ali é uma obra que a gente vai viver ela até o final da nossa vida. E como eu gosto de me referir ali, é sempre com a perspectiva de um reino futuro, porque aquilo ali para a gente... É uma promessa para a eternidade, mas da mesma forma que a gente tem que restartar o ano, né? Mesma forma que a gente tem que restartar o ano, a gente tem que também saber como começa um ano novo na presença de Deus. Vou dar uma pergunta para o Zé Bruno. Botar o Zé Bruno aí, Zé Bruno que é o chefe da roda aqui, ó. Zé Bruno, queria ouvir você um pouco sobre o que eu vou falar. O pastor Serginho acabou de falar que nós temos que ter uma mensagem pronta, né, para esse momento de Natal, esse momento de encontro com a família. Talvez primo, tio, que a gente não vê o ano inteiro, mas ali tem a oportunidade de ouvir do Evangelho, a boa notícia do Senhor Jesus Cristo através da nossa vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, diz que nós fazemos parte de um ministério. Cada um aqui tem um dom, cada um aqui tem um serviço, mas nós fazemos parte do ministério da reconciliação, que é chamar o mundo ao arrependimento, trazer com que, de fato, Deus, por nosso intermédio, reconcilie o mundo com Ele mesmo. Claro, obviamente, através da pessoa de Jesus, na nossa pregação sobre a pessoa de Jesus. Então, nós falamos no Natal, nós falamos no Ano Novo, nesse momento de reunião, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, nós falamos sobre a importância da comunhão, a importância da mesa e etc. Mas cabe também um arrependei-vos lá, como João Batista na ceia de Natal, Zé Bruno? Olha, eu acho que é tudo uma questão de contexto, né?
O apóstolo Paulo ele fala que a nossa palavra tem que ser temperada. E tudo que é temperado, você tem que ser a gosto, né? Porque se você bota pouco sal, fica insosso, se você bota muito sal, fica salgado. Então, acho que é preciso um pouco de sabedoria prática para você saber como dialogar determinados assuntos, né? Sem Por ferir, exemplo, né? muitas pessoas ao longo desses últimos meses teve conflitos, né? Conflitos familiares por questões políticas. Pode ser que na ceia de Natal Copa do Mundo. as pessoas enfrentem algum conflito. Então, acho que precisa ter muita disposição ali de não querer provocar, né, ou zombar, ou se gabar porque o seu candidato venceu e o outro perdeu. Eu acho que isso é um ponto assim, que merece muita atenção nossa, de não levar isso para esse âmbito. E, lógico, se surge uma palavra ali no contexto onde é possível você falar o evangelho e falar o arrepender-vos, eu acho que você deve fazer. Agora, eu penso também o seguinte, se alguém não pede a sua opinião sobre determinado assunto e você começa a falar daquilo, pode ser que você faça um papel meio inconveniente pelo ambiente que você está, né? Então, assim, eu acho que você prega o evangelho com as suas atitudes, mas não só com elas. O evangelho também é uma proclamação verbal. Ele também tem que ser intencional. Só que eu acho que a gente precisa discernir o contexto que a gente está. Porque imagina você, por exemplo, no seu ambiente de trabalho e você começa a falar para alguém ali que a pessoa tem que se arrepender de não sei o quê. Enfim, Ô, Zé Bruno. aquela pessoa talvez não recepcione bem por ela não ser cristã, né? Então, aquilo pode trazer prejuízo a você. Aí você diz, estou sendo perseguido por conta do evangelho. Não necessariamente por conta do evangelho, né? Talvez você não teve a sabedoria de discernir que você estava num ambiente que talvez não fosse propício para aquilo, né? Então, acho que a gente precisa ter esse discernimento, feeling, né, para Zé Bruno? onde falar e o que falar. Zé Bruno, eu queria só, de repente, dar uma opção aqui. Talvez a forma de iniciar esse contato ali, de pregar o evangelho, seja talvez com um pedido de perdão pelas nossas ausências e nossas falhas. E talvez seja uma porta de entrada para o arrependimento. Porque se você se colocar no lugar de pecador, de devedor, você talvez retribua para ele o direito também de se colocar nesse lugar. Né? Levando em consideração que nós estamos falando de um contexto familiar, um contexto íntimo, pelo menos mais próximo. E todo mundo sabe o que você fez no verão passado. Então, a sua vida tem que endossar a pregação tem ali para chegar. aquela tia, né, que bate o gancho para todo mundo. Até, por exemplo, olha, eu estou falando de perdão e eu quero pedir perdão aqui para o tio Juquinha lá, porque eu falei que era o tio do pavê ano passado, ele não gostou e tal. Mas, no ano, eu não conversei com ele sobre isso e tal. Tem que ter essa base. Assim que você vê também, meu Zé Bruno, sobre o que o Eduardo falou? Sim. Olha, eu penso que uma das maneiras, por exemplo, que eu faria, né, o que eu pretendo fazer numa reunião familiar agora no Natal, é falar sobre o seu significado, né? Eu entendo que o Natal é o início do Calvário, né? A única forma de haver uma cruz é porque houve um nascimento. Sem a encarnação de Cristo, não haveria morte e ressurreição. Então, eu acho muito importante sempre trazer isso à tona, né? Tentar mostrar às pessoas que a razão do Natal ela é muito mais do que uma confraternização, do que uma troca de presentes, do que aquele momento que é muito bom para o comércio, para o mercado, as pessoas vendem, né? Tem o seu lado positivo de tudo isso, mas também tem um lado negativo quando você cai para uma espécie de consumismo, e chamar a atenção delas para a pessoa de Jesus Cristo. Eu acho que essa mensagem, né, ela tem que ser proclamada de maneira bem intencional e mostrar as implicações disso. Uma vez que você compreende a razão da encarnação de Cristo, que está ligada à sua morte e ressurreição, isso envolve uma mensagem voltada ao chamado ao arrependimento. Que, uma vez que C.S. Lewis, inclusive, dizia isso, né? Ele dizia assim, olha, Jesus Cristo ou ele era um mentiroso, né? Ou ele de fato era quem ele disse ser. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu não posso dizer que eu admiro Jesus como um grande líder moral, como um filósofo, porque dos dois ele disse que era Deus. Se eu acho que ele não é Deus, então eu acho que ele mentiu. Se ele mentiu, ele não é um líder moral, ele não é um bom filósofo, não é nada. Se eu acho que ele falou a verdade, então eu tenho que me curvar e adorar. Então, eu acho que uma mensagem que a gente pode trazer é justamente essa sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? E as implicações que isso tem. Sensacional.
São essas perspectivas que a gente procura levar e trazer aqui para o nosso público, especialmente para os homens, porque até essa chamada de responsabilidade faz-se necessário e que se tenha, por exemplo, uma data aí para startar esse processo. Volto a falar, não tem melhor do que o Natal, não é? Onde já cria-se todo esse contexto, essa expectativa cultural, comercial, mas, sobretudo, a gente valorizar o espiritual dentro da nossa família. Os homens aí que estão nos assistindo, são vocês que têm que chamar a turma para fazer essa oração, para estar ali ensinando. Peraí, vamos chegar lá no dia 24 para o dia 25, independentemente de onde, mas como? Vamos chegar lá sabendo o que é o Natal, levando, vai passar na casa do avô, os meninos saberem até se comportar diante disso, até para dar resposta, né, para a família, quando aquela ceia maior, né, a turma toda. Então, é necessário que os homens se posicionem nisso. Eu vou até polemizar um pouquinho aqui, mas é porque na hora que você abre esse discurso de falar de Cristo, se você não for esse modelo de exemplo, é por isso que eu toquei aqui na questão do perdão, porque se você começa reconhecendo esse lugar seu de pecador, aí você vai tirar aquela figura assim, olha o hipócrita falando. Por isso que eu falei da família, quem conhece a gente é a família. Está falando de Jesus aí. Ó o crentão. Está hoje só no Natal aqui, porque é Natal mesmo, falando de Jesus, mas durante a semana está lá. É verdade. Né? Então, eu acho que é isso que eu acho que muitos homens se escondem, né, no papel deles de levar essa mensagem para a família, que o papel de homem é ser Cristo, portador dessa mensagem de salvação. Se o homem não consegue fazer isso, é porque ele está ocultando um monte de peso, de pecado, que ele tem que também aprender a deixar isso na cruz. Cara. O homem tem que deixar isso na cruz e ser responsável por esse papel. Essa data ela é tão propícia para tudo isso, porque a gente sabe o que está por trás, né? É Jesus, é lembrar de Cristo. E quando você olha para Cristo, e quando você imagina Cristo, e quando você pensa no nascimento de Cristo, na vida de Cristo, quando você pensa no sacrifício de Cristo, quando você pensa na morte de Cristo, quando você pensa na ressurreição de Cristo, quando você pensa na ascensão de Cristo, é impossível você não ter esses valores. Perdão, remissão, né? Da parte de Cristo, da parte de Deus para nós. E também para o próximo. A questão do perdão, não lembro quem falou, mas é a mais pura verdade, nós seríamos os maiores hipócritas se nós não perdoássemos quando nós oramos a oração do Pai Nosso, né? Porque o texto perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E é aquela parábola do credor incompassível, que aquilo ali não sai da minha cabeça. Se eu fui perdoado de tamanha dívida, de uma dívida impagável, o que é um denário, né? Um dia de trabalho. Eu fui perdoado de 200 mil anos de trabalho, traduzindo a parábola. Eu não posso perdoar um dia, traduzindo para o nosso telespectador. E o Zé Bruno também, acredito que vai concordar. Se Deus, que é Deus, nos perdoou e reconciliou o mundo com Ele através de Cristo, se Deus me aceitou, se Deus te aceitou, se Deus fez você da família dele, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para não perdoar o nosso parente? E quem somos nós para falar, não, você não é da minha família? Se o Deus Todo-Poderoso nos fez da família dele. Eu estou certo ou eu estou errado, Zé? Tá certíssimo. Tem o Felipe Ansey, eu lembrei dele agora porque ele falava que nós recebemos graça, então por isso nós temos que ser dispensores dessa graça. Né? Se alguém me pede assim, me empresta R$200, para eu poder emprestar, não é só uma questão de eu querer, né? É eu ter. Eu não posso dar o que eu não tenho. Isso aí. Nós podemos dar graça ou dar o perdão para as pessoas, que nós recebemos isso de maneira muito abundante. Né? Nenhum perdão que eu dê para alguém ou que você dê a alguém se compara ao perdão que nós recebemos de Deus. Né? Então, assim, não tem nem como você conter, né? Deixar de perdoar alguém ou levar uma birra, né? Por muito tempo, enfim. Não tem como. Mas eu queria chamar um ponto importante, né? Essa reconciliação dos homens com seus semelhantes, ela é muito importante, ela é necessária, né? E principalmente em contextos familiares, o perdão é algo que mantém as relações, né? Sem perdão, não tem como você preservar nenhum tipo de relação. Né? Mas a gente precisa também focar na importância das pessoas se reconciliarem com Deus, no sentido delas mesmas se arrependerem.
Então, eu acho que é muito importante a gente tentar trazer essa mensagem do Evangelho, essa mensagem que o Natal oferece, né? O Natal oferece para a gente uma plataforma para que a gente possa falar isso, não só para os nossos familiares, mas para muitas pessoas, né? Nas nossas redes sociais, nossos vínculos de trabalho, relacionamento de trabalho, enfim. Né? Por que a gente celebra o Natal? Por que o Natal para a gente é tão significativo? Então, assim, eu acho que é muito importante também a gente ser intencional nesse sentido de falar que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, que Deus está chamando as pessoas a uma reconciliação com Ele. Se nós estamos interessados em nos reconciliarmos uns com os outros, quanto mais Deus que enviou seu Filho ao mundo com esse propósito, né, de reconciliar essa humanidade da qual eu, você e todos nós fazemos parte. Né? Verdade. E agora, eu quero, já que o pastor Eduardo falou em polemizar ali, vou tocar num assunto aqui que me veio ao coração, quando lá no início de novembro, lá que nós perdemos o nosso irmão, né, o Guilherme de Pádua, que foi conhecido muito mais pelo erro dele do que pelos acertos dele. E quanto que aquilo ali, por exemplo, agora no Natal, acho que a gente precisa também resgatar essa mensagem de reconciliação e até da aceitação do perdão, porque quantos cristãos ali, vamos dizer, né, o condenou ao inferno. E com a mesma medida eu vejo que eles estão julgando, eles vão ser julgados. Eu acho que é isso aí que o Evangelho aponta para a gente um caminho, que é a vida de Cristo. E a gente quer levar pelas nossas justiças próprias. E o nosso julgamento ele é sempre terrível. Por isso que é muito melhor cair no julgamento de Deus do que no julgamento de homem. Já dizia Davi, né? Já dizia Davi. Não, mas aí a gente vem, por exemplo, nesse relativismo todo que a gente tem observado nesses dias aí, algo que você não tem o direito de me julgar, só Deus pode me julgar. Como se isso fosse, até de uma certa forma, uma coisa boa. Desculpa, não. Né? Deus vai passar a mão na minha cabeça. E é o que mais não vai passar. É o que mais não vai passar. Então, aí a pergunta é, isso não te atemoriza? Porque a gente vê também o cumprimento aí das Escrituras, sabendo que a iniquidade se multiplicando, o amor de muitos se esfriaria. A gente está falando de uma época que é propícia a isso, e muita gente coloca ou jocosamente ou seriamente sobre essas reconciliações, mas eu vejo ainda, por exemplo, nessa questão do pastor Guilherme de Pádua lá, o quanto que o coração das pessoas ficavam presos a essa justiça. E, por exemplo, o Charles Spurgeon dizia, né, se a nossa justiça é como trapo de imundícia, imagine as nossas injustiças, então, não é? Então, é um tempo para se refletir dessa forma aí também, né? Ver o quanto que o nosso coração está pronto para esse amar, para esse perdoar, para esse ser, para esse viver, para esse, uma palavra muito usada aí recentemente também, para a gente ter essa empatia com o outro. Igual na família a gente cai na história de Jonas, né? Jonas teve dó de uma plantinha que morreu e queria matar 120 mil pessoas. Quando eu me deparo com assim, muitas críticas sobre a conversão de alguém, conhecido assim, famoso, fulano fez isso, fez aquilo, não nasceu de novo de verdade, ou só está se escondendo na igreja. Primeiro, no caso assim, de alguém que matou alguém, ou alguém que fez qualquer crime bárbaro. Nós temos Moisés na Bíblia, nós temos Paulo na Bíblia, nós temos Davi na Bíblia, que foram homens que fizeram crimes, que pecaram contra Deus terrivelmente. Homicidas, e nós lemos... O próprio Pedro negou e nós vemos que, de fato, ele é usado por Deus. E outra coisa, eu entendo até ímpio fazendo isso, porque ímpio está fazendo o papel dele. Jesus disse mesmo que os ímpios fazem o seu papel melhor do que os justos. Mas eu não entendo o justo duvidando disso. Se você vê um grande pecador, se você vê uma pessoa que, de fato, tinha uma vida toda errada e se voltou para Cristo, meu irmão, você tem que agradecer a Deus pela tamanha misericórdia. Não é duvidar. E é essa palavra, misericórdia, quer e não sacrifício. A gente quer sacrificar as pessoas pelo crime que cometeram. E a gente não quer ter a misericórdia que é necessário. Não, bacana. Zé, o que você nos fala sobre esse aspecto aí, para nos dar aí a sua opinião? Olha, Paulo, quando escreve aos irmãos em Corinto, ele fala que existem 3 tipos de homem, né? Ele fala o homem natural, o carnal e o espiritual.
E quando ele fala do homem natural, ele diz assim, que o homem natural é aquele que não experimentou o novo nascimento, né? Que não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus para ele é loucura. Então, como até acho que o Mateus, né, comentou agora, as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não tiveram experiência no nascimento, elas dificilmente vão aceitar um caso como o do Guilherme ou outros parecidos, né? Pessoas que aprontaram, que fizeram coisas, crimes ou algum mal assim que chamou muito a atenção e depois essas pessoas se converteram. Porque isso é uma coisa de Deus, isso é uma obra de Deus. E para o homem natural as coisas de Deus são loucuras, né? Mas o próprio Paulo fala que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. A gente, como cristão, a gente entende que, ainda que no nosso passado a gente não tenha um ato violento como o do Guilherme, nós, para com Deus, fomos tão maus e pecadores quanto, né? E a mesma graça que pôde nos restaurar, também o restaurou. Então, acho que a gente não pode duvidar da mudança das pessoas, a gente não pode desacreditar da ressocialização das pessoas. Por quê? Porque é o Evangelho que faz isso, é Cristo que faz isso, é um milagre. Então, a partir do momento que a gente descrê que as pessoas podem mudar uma vez que elas têm um encontro com Cristo, então a gente não precisa crer no Evangelho, não precisa crer em Deus, né? Se Cristo não ressuscitou, já dizia Paulo, a fé é em vão, a pregação é em vão, mas Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E essa crença que ele está vivo é que nos dá a certeza de que não importa qual é o passado de uma pessoa, não importa o que aquela pessoa fez, Cristo pode transformar aquela pessoa. Agora, por um outro aspecto, a gente também precisa compreender que para essas pessoas que não nasceram de novo, que não conhecem bem o Evangelho, né, e que de alguma forma foram feridas pelo mal que esse irmão cometeu, é difícil querer que elas tenham uma outra perspectiva. É por isso que elas também precisam do Evangelho para isso, né? Então acaba que lidar com essa desconfiança acaba sendo consequência dos nossos erros, né? E a gente sabe que o perdão de Deus para conosco, que a mudança de Deus na nossa vida, não põe um fim às consequências do nosso erro, né? Às vezes a gente precisa ter que lidar com isso, até como uma forma de trabalhar conosco, de nos manter humildes, né? E fiéis a Cristo. Sensacional. Zé Bruno, eu quero também te agradecer aí por participar conosco. Nosso programa vai chegando aqui aos tempos finais aí e eu quero te agradecer pela brilhante, riquíssima, sensacional participação conosco. Obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês, que vocês tenham ótimas experiências de encontros familiares aí com perdão, graça e muita comida. Boa, boa. Um abraço aí para vocês todos aí, para toda Alagoas aí, Maceió. Imagina, o Dudu vai sempre aí em Maragogi e tudo. O Dudu já tem até uma pousada lá. Maragogi é maravilha. Pois é, olha só. Obrigado, viu, Zé? Jesus abençoe. Feliz Natal de Jesus para você, meu irmão. Obrigado. Mateus, nós estamos aqui no retinha final aí, mais alguns minutinhos para o nosso fim. Fala aí pra gente, comenta aí, você queria comentar também? Não, na verdade, só uma pequena fala do Zé Bruno. Ele disse que sobre o perdão e como lidar com os pecadores, sendo que nós somos um deles, né? Sim. E a Bíblia diz que, porque o Zé Bruno disse que talvez a gente não tenha uma mancha tão grande no nosso passado. Só que a Bíblia diz que qualquer um que considerar, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, qualquer um que considerar alguém indigno, raca, sujeito indigno, já cometeu assassinato. Então, você está olhando para um assassino? Eu estou olhando para estou olhando para um assassino. Estou olhando para pessoas que mataram, segundo Mateus capítulo 5, pessoas que feriram outras e que para Deus E foram pecaram. os nossos pecados que cravaram o homem Jesus na cruz. na cruz. Então, nós temos que olhar com muita humildade para o próximo e reconhecer de fato que somos pregadores do Evangelho. Podemos, sim, anunciar o erro, mas que nós também erramos. Né? Com certeza. Dudu, então para a gente encerrar aqui, nessa câmera aqui, faça a sua consideração final aí, pessoal. Eu acho que dessa conversa aqui, o que eu tiro é que a gente precisa aprender a andar não como os nécios, mas como os sábios. O nosso desafio é esse, a gente está diante de uma pressão externa muito grande para a gente não ser o que Cristo quer que a gente seja. Então, que a sabedoria dele entre no nosso coração como homens para que a gente desbrave esse terreno aí da nossa incredulidade para crer na verdade do Evangelho e se tornar um exemplo, um padrão de referência para essa nação. Amém. É isso aí, senhores. Muito bom. Pessoal de casa, então fica aqui a nossa consideração a vocês aí, o carinho. Obrigado pelo
cuidado aí conosco, pela rica audiência. Quero agradecer aí os nossos parceiros também, Andres Menswear, que tem nos patrocinado aqui no programa. E quero deixar aí que aquilo que nós aprendemos no programa, para esse Natal ou para todos os dias da nossa vida, obediência, verdade, vida e especialmente aí essa dependência do nosso Cristo. Fechado? Fechado. Mateusão. Valeu, meu irmão. Honra estar contigo. Vamos para... Tem mais aí pra gente, né? Beleza. É isso aí. Dudu. Valeu demais. Beijo, Feliz Natal de Jesus. Obrigadão. Feliz Natal de Jesus para todo mundo. Ho, 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 ho. Não é assim?